Olá, povo de Deus, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, 25 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 17, 1, 9 a 10, 15 a 22 e Mateus 8, 1 a 4. Abraão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: guarda minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar. Aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abraão: quanto à tua mulher Sarai, já não chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: como que um homem de 100 anos poderá ainda dar um filho à sua mulher, que aos 90 anos, Sara ainda vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus disse: se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença. Deus, porém, disse: na verdade é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Atendo ao teu pedido também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Nosso texto de hoje pula o versículo 5, onde está a mudança de nome de Abrão para Abraão. Assim como no texto de hoje temos a mudança também de Sarai para Sara. Mudança de nome, mudança de vida, simbolismo da aliança que Deus fez com Abraão e Sara. Esta perícope de hoje serve de justificação, porque o direito de primogenitura não ficou com Ismael, filho mais velho de Abraão, com Agar, a escrava de Sara. Isaque pode ser entendido como aquele que ri ou que irá rir, e também o filho da alegria. O problema é que essa questão de passar a primogenitura de Ismael para Isaac serve até hoje para distinguir e rivalizar judeus e árabes. Os judeus se entendem como descendentes de Isaac, que eles identificam como o filho da promessa. E os árabes se veem como descendentes de Ismael, o verdadeiro primogênito. Entre tantas coisas que separam judeus e árabes, essa ancestralidade também serve para agudizar rivalidades. Apesar de Abraão interceder por seu primogênito Ismael e ser atendido por Deus, que lhe prometeu: eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numeroso, será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação, a perícope é, sem sombra de dúvida, profundamente de tendência a defender os judeus descendentes de Isaac, o filho da livre Sara, esposa de Abraão. São Mateus 8, de 1 a 4, ontem, por causa da solenidade da Natividade de São João, deixamos de ler o final do Sermão da Montanha, que vínhamos lendo. Vale a pena retomarmos o final do capítulo 7, pois ele conclui nossa reflexão.
Depois de tantas orientações de Jesus aos seus discípulos, que começou lá com as bem-aventuranças no capítulo 5, Jesus termina o grande sermão afirmando a dimensão prática da fé, alertando os discípulos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E essa vontade foi sendo explicitada pelas perícopes precedentes, onde Jesus faz um confronto entre viver segundo a lei antiga e viver segundo a nova lei que ele apresenta. Jesus também diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E dito isto, Jesus fecha todo o sermão da montanha com a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, deixando claro que quem ouve o que ele fala, mas não põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a casa sobre a areia. E no final do Sermão da Montanha ainda temos todas as indicações de Jesus para que pratiquemos tudo o que foi dito, pois somente assim seremos salvos. Interessante a reação de todos os que ouviram o sermão. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os doutores da lei. A autoridade de Jesus vinha comprovada pelos seus inúmeros gestos junto aos enfermos e pobres. Aí chegamos no nosso texto de hoje, depois de terminar o Sermão da Montanha, aí temos, tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. O leproso era um marginalizado da vida social e discriminado pela religião que fomentava a teologia tradicional que atribuía aos enfermos a marca de uma culpa moral. Bastava ser enfermo para ser taxado de pecador. O leproso tinha que, a exemplo das nossas mulas na zona rural, que anda com um cencerro no pescoço, tinha que também andar com um sino amarrado no corpo para avisar quando se aproximava, para que as pessoas se afastassem, ou chegasse gritando, impuro, impuro. A lei do puro e do impuro era drástica e discriminatória, pois também isolava o portador de qualquer enfermidade, porque se alguém o tocasse, era considerado como ele impuro. Daí a importância do toque de Jesus, rompendo com essa lei que, ao invés de resgatar os enfermos, os marginalizava. O leproso foi ousado ao se aproximar de Jesus e Jesus foi ainda mais ousado ao tocá-lo. Através da cura, Jesus reintegra o homem na comunidade, resgata-lhe a cidadania plena. Porém, quem dava o passaporte de reconhecimento da cura eram os sacerdotes. Eles é que tinham de atestar a cura,
Por isso, Jesus manda o leproso curado ir mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta no templo, pois somente desta forma a cura estava devidamente testemunhada e a sua cidadania totalmente resgatada. Cada cura exercida por Jesus tem como consequência o resgate da cidadania plena do enfermo. Desta forma, transformava-se num ato profundamente político, tirar alguém da situação de marginalidade e lhe resgatar o direito de participação ativa na sociedade e no templo, fazia de Jesus um homem de profundos sinais messiânicos. Por isso será amado pelos pobres e marginalizados, e questionado e perseguido e até assassinado por quem não gosta de ver os pobres passarem pelo processo de ascensão na vida. Um beijo no seu coração.